Saudações a todos, meu nome é Neha Surya, sou psicoterapeuta e taróloga. Hoje eu venho trazer mais uma reflexão para vocês, dando sequência a essa série dos 78 arcanos do tarô. Hoje com o elemento fogo, trazendo muita vitalidade, muita virilidade, muita criatividade, com uma figura ilustre da corte, que é o Rei de Bastões. Esse homem extremamente empoderado, com a autoestima muito elevada. E falando das figuras da corte, falando sobre reis, são figuras que têm uma bagagem de experiência muito grande. Aqui a gente está falando de muita experiência de vida, e muita bagagem. E os reis e as rainhas, por eles ter essa bagagem de experiência, eles têm o domínio sobre o elemento que eles carregam. Então aqui a gente está falando sobre o domínio sobre o elemento fogo, que é esse poder de ação, esse poder da vontade, da criatividade, da inspiração. E falando de poder da vontade, a gente já tem aqui na mão dele, ó, um bastão, que representa o elemento fogo no tarô. E aqui a gente está falando do poder do direcionamento da vontade desse homem. Ele é o homem que faz as coisas acontecerem no plano material, que sabe manifestar as ideias dele aqui no plano material. E falando sobre o trono dele aqui, ó, ele é parecido com o trono da Rainha de Paus, né? Os dois se elevam até o céu. E na base dele tem um concreto. Isso representa a vontade de vida sendo manifestada no plano material. Então esse homem, ele está servindo como que um canal da vontade divina. Ele tá manifestando a vontade do todo. Isso quer dizer que ele está alinhado com o propósito de vida dele. Ele está manifestando aqui nesse plano quem ele realmente é. Então é uma pessoa muito autêntica e muito criativa. E essa conexão do trono com o céu também representa a conexão que esse homem tem com a espiritualidade dele. Eu tô falando de um homem, tá? Porque eu já trouxe a rainha como a figura de uma mulher, mas no jogo essa figura também pode estar representando uma mulher. A cabeça dele tem essa coroa que também fala sobre essa conexão com o divino, aqui com chamas, ó, representando o elemento fogo. Aqui a gente tem o leão no trono também. O leão também é uma representação do elemento fogo. Temos as salamandras, que as salamandras também representam o elemento fogo. São animais de sangue frio que buscam o calor para se aquecer. Temos o Ouroboros aqui, que fala sobre o ciclo da vida, de destruição e renovação. E está muito conectado com o elemento fogo, porque o elemento fogo, ele tanto destrói quanto ele renova, quanto ele cria. Ele tem esse poder de criar, de renovar e também de destruir, dependendo da polaridade que ele está, que ele se encontra. Se a gente estiver falando na sombra do elemento fogo, a gente está falando desse poder de destruição que ele tem. Então, falando sobre a figura desse rei, quem é esse rei? Esse rei aqui, ele é um cara extremamente autoconfiante, independente. Aqui a gente tá falando de muita independência, de muita autoestima muito elevada. E falando de autoestima, né, a gente tem um leão aqui, o leão, o signo de leão traz muito essa questão da autoestima. Então é um homem que tem um poder de criatividade muito grande. Não só um poder de criatividade, como ele é um rei e ele tem o domínio sobre o elemento fogo, ele tem o poder de manifestar essa criatividade dele, de direcionar essa vontade dele. Então a gente está falando aqui de um homem muito empreendedor, que sabe como fazer as coisas se materializarem aqui na Terra.
de uma pessoa muito enérgica, muito bem-humorada. É a pessoa que vai chegar num ambiente obscuro, um ambiente com uma energia ruim, muitas vezes, e vai transmutar a energia desse ambiente, vai trazer a alegria para esse ambiente. Como eu falei da Rainha de Paus, esse homem aqui, ele é um sol que irradia. Ele tem muita energia, ele acorda cedo, ele pratica esportes, ele vai para o trabalho, é uma energia sem fim, ele está sempre muito disposto. Mas lembrando, gente, que a gente sempre precisa ter um controle, um equilíbrio sobre os elementos. Aqui a gente pode estar falando também de uma falta de elemento água, que é uma falta de empatia muitas vezes, porque assim o fogo ele fala muito sobre o ego da gente, da questão de pensar em si mesmo, de olhar muito, né, para as pessoas. Então isso é uma falta de água, às vezes uma falta de habilidade para lidar com as coisas materiais, com finanças, essas coisas. A gente pode estar falando de falta de elemento terra, falta de elemento ar, da capacidade de racionalizar muitas vezes antes de agir da impulsividade. Esse rei aqui, ele é uma figura mais experiente, ele tem uma bagagem de vida, mas todo mundo tem sombra, né, gente? Todo mundo tem sombras, e se a gente não se manter atento e vigilante, presente no agora, a gente muitas vezes acaba sendo dominado pelas nossas sombras. E o elemento fogo, ele é muita energia, né? E às vezes a pessoa diante de uma situação, às vezes que ela nunca se deparou, uma situação nova, ela pode ser que a mesma capacidade que o fogo tem de criar e transmutar, ele também tem de destruir. É o que eu falei lá no início, depende da polaridade que ele se encontra. Então, a sombra dessa carta aqui, a gente pode estar falando de um egocentrismo extremo, de uma pessoa extremamente controladora, porque é uma pessoa que não vai aceitar ser mandada, é um líder nato, tá? O rei de paus, ele é um líder nato, então tem que tomar cuidado com a sombra nessa questão de acabar sendo um pouco controlador, né? Tirando isso, é o que eu falei, muita energia criativa aqui, uma capacidade de criar muito grande, de inspirar pessoas aqui, porque é o cara que ele vai chegar no lugar e vai botar todo mundo pra cima, e de muita virilidade, né, gente? E essa pessoa aqui, ela tem muito domínio sobre esse elemento, ela tem muito domínio sobre o elemento fogo. Então, uma pessoa muito atlética, vai estar sempre disposta a fazer atividades físicas e vai estar sempre agindo. Não vai conseguir parar, não é o tipo de pessoa que fica em casa, não, que consegue ficar de boa. É a pessoa que está sempre buscando movimento de alguma forma. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem. É importante pro canal que tá começando agora. Se vocês puderem ajudar, vai ser muito legal para que o vídeo possa aparecer para outras pessoas. Se não são inscritos no meu canal, se inscrevam. E um beijo grande no coração de cada um de vocês.